Pessoal, veja só, esse exemplo aqui. Toda função em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos reais, denomina-se função real. Ora, então eu tenho aqui 4 funções aqui que eu representei, nós vamos analisar para que eu trabalhe com funções reais. O nosso objetivo é trabalhar com funções reais. Se nós precisamos trabalhar com funções reais, o que lembra? Para ser função, eu tenho que poder usar todo mundo. Os elementos do meu domínio têm que entrar, eu não posso ter ninguém sobrando, lembra disso? Então olha só essa aqui, y igual a 1 sobre x. Para isso aqui ser uma função real, o que acontece? Eu posso pôr qualquer valor aqui em x? Eu posso pôr 1, porque 1 sobre 1 dá 1. Posso pôr 2, 1 sobre 2 dá 2. Posso pôr menos 5, 1 sobre menos 5 daria menos 1/5. Mas e 0 eu posso pôr? 0 já tem um problema. Por quê? Porque 1 sobre 0 é quanto dentro dos reais? A divisão por 0 não vai estar definida dessa forma. Então, conclusão, o x não pode ser 0, porque não temos a divisão por 0. Então, o domínio dessa função são todos os números reais, exceto o 0. Eu posso escrever assim, ó, domínio são os reais, x diferente de 0. Ou os reais com asterisco. O asterisco quer dizer que eu estou tirando o 0. Ou posso escrever assim também. Então, 3 formas de eu escrever a mesma coisa. O fato é que ele não pode ser 0. Eu não posso ter um denominador valendo 0. Já no nosso segundo exemplo, eu tenho uma raiz de índice par, x menos 1, raiz quadrada. Como é uma raiz de índice par, uma raiz quadrada, dentro da raiz, para ser real, só posso ter números positivos ou iguais a 0. Afinal, eu não tenho raiz do número negativo, raiz quadrada de menos 2, de menos 4. Raiz quadrada de menos 4? Não dá, dentro dos reais não dá. Então, o x menos 1 tem que ser maior ou igual que 0. Resolvendo, eu teria x maior ou igual que 1, que eu posso escrever assim, ó, domínio x pertencente a R, tal que x é maior ou igual que 1, ou posso escrever com a notação de intervalo. Olha a notação de intervalo, o 1 fechadinho, com o colchetes fechado para ele, porque o 1 pode, eu posso ter 1, porque 1 menos 1 daria 0, e raiz de 0 é 0, indo até o infinito. Então, esse aqui é o meu domínio, certo? Desse tipo de função. Bom, vamos continuar comentando aqui aquele exercício anterior, a mesma ideia, né? Eu estou tentando trabalhar com funções reais e estou querendo avaliar o domínio, analisar o domínio. Os 2 primeiros exemplos nós já tínhamos feito, analisado aqui. Aqui eu tinha um denominador, aqui eu tinha uma raiz quadrada. Agora, olha esse terceiro exemplo aqui. O que acontece? Eu tenho aqui x no numerador. Bom, o numerador pode ser qualquer número, não tem problema algum para mim. Em compensação, o denominador tem a raiz quadrada. Mas eu já fiz a raiz quadrada aqui, x maior ou igual que 1. Então está respondido, não preciso fazer mais nada. Engano seu, porque olha o que acontece aqui. A diferença é que eu não posso ter o 1 aqui. Dessa vez eu não posso ter 1, por quê? Porque aí eu vou ter, mas raiz quadrada de 0 dá. Sim, mas aí está no denominador. Então por isso que eu tirei o 1. Exatamente. Então aqui não tem mais igual tinha aqui, ó. Não tem mais. E veja que o intervalo que era fechado no 1, agora está aberto. Entendeu? Quer dizer, na verdade, aqui são as duas coisas. Eu tenho uma raiz e essa raiz está no denominador. Agora, esse nosso terceiro exemplo, dê uma olhada aí nesse nosso terceiro exemplo. Esse nosso terceiro exemplo é uma raiz cúbica. Ora, raiz cúbica pode qualquer coisa, pode qualquer número. Eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, que dá menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Então raiz de índice ímpar não é problema para mim na hora de eu trabalhar com domínio? Não. O problema para mim, na hora de trabalhar com o domínio, é raiz de índice par e quando eu tenho no denominador. Fora isso, eu não tenho problema para trabalhar com domínio em termos de funções reais.